Vamos conferir a resposta da interatividade? Então, o delineamento de boa parte dos princípios norteadores da educação ambiental se deu durante o primeiro Congresso Mundial de Educação Ambiental em Tbilisi, 1977. Alternativa E é a correta. Continuando esse histórico que estou apresentando para você sobre os principais congressos, fóruns mundiais relacionados ao meio ambiente. Em 2012, há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, Brasil, houve a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que foi conhecida como Rio+20. Apesar de muitos fóruns e debates, ainda não foram encontradas soluções para a desigualdade social. O processo de urbanização continua acelerado, contribuindo para o aumento da degradação ambiental. O que a gente pode perceber é que, apesar desses diversos fóruns, congressos mundiais e o debate ambiental estar em pauta há um bom tempo, os avanços realmente no planeta são muito devagar, né? Ocorrem com uma velocidade devagar. Aqui no Brasil e nos países em desenvolvimento, principalmente. Então, nos países desenvolvidos, considerados desenvolvidos, essa legislação já é mais rígida, as pessoas já têm essa consciência mais forte no cotidiano, nas escolas. E nos países em desenvolvimento isso demora um pouco mais. Mas, de uma forma geral, os países desenvolvidos também eliminam muitas substâncias tóxicas, então isso aí é muito relativo. Os países desenvolvidos também poluem muito, sim, hoje em dia. Temos até aí duas imagens que fazem uma sátira, né, uma certa piada com essa questão. Mostrando então a Eco 92, em que a árvore, né, estava inteira, intacta, grande. Na Rio+20 ela já estava ali mais capenga, não tinha muito das suas folhas. E na Rio 40 ela nem existia mais, né? Como se a gente imaginando que em 40 anos após a Eco 92 ainda nada foi feito, pelo menos para essas árvores aí, para essa região. E mais uma imagem, os ursos polares, né? Essa segunda, a primeira relacionada ao desmatamento e essa segunda relacionada ao aquecimento global. Então, no protocolo de Kyoto, falou-se muito em diminuição da emissão de poluentes, porém, a gente vê aí o aquecimento global ocorrendo, o clima aumentando e pode sim ser por conta desses poluentes. Então, um urso polar fala para o outro: quando será que os resultados da Rio+20 vão chegar por aqui? Rio+20, eu ainda estou esperando os resultados da Eco 92. Então, tirando uma certa, né, apresentando uma sátira sobre essa questão. Ou seja, não adianta só debater, discutir a questão, e sim pôr em prática. E por isso que é importante, muito importante, você, aluno de graduação, futuro professor, vai atuar com os alunos e precisa ter esses valores e conhecimentos ecológicos dentro de você, para que você passe aí para as futuras gerações, para os seus alunos, no ambiente formal ou não formal, ou até mesmo para as pessoas próximas a você, familiares. Isso é muito importante, essa propagação desses valores e conceitos. Falei aí até agora desses fóruns mundiais, congressos, né? Existiram alguns que não foram mencionados, mas tentei passar os principais. E agora vamos ver aí as principais tendências da educação ambiental. Existem muitas maneiras de se conceber, tanto no plano das ideias, como no campo da ação, a educação ambiental. Existem diversos autores e estudiosos sobre essa questão. Destacamos dois autores que discorrem sobre as tendências, abrangendo uma vasta gama de opções para estudo. E eu vou me ater a um deles para passar um pouco mais de conteúdo aqui nessa aula. Então, o primeiro é o Salvé, há oito correntes, ele diz que há 8 correntes de educação ambiental, no que diz respeito à sua concepção e prática, que podem ser consideradas pertencentes a uma linha mais atual. Ele apresenta essas linhas, essas correntes de educação ambiental como sendo as atuais. Existem outras mais antigas, tá? Existem diversos autores que falam sobre o assunto e que apresentam correntes de educação ambiental. Esse aqui apresenta a corrente holística, biorregionalista, práxica, crítica, feminista, etnográfica,
ecoeducação e sustentabilidade. Então, são algumas correntes aí de educação ambiental e, claro, o seu livro-texto vai apresentar mais conceitos relacionados a essas e outras, se você tiver curiosidade. E eu vou falar principalmente aqui para você sobre as correntes de Silva. Em 2008, propôs aí 3 correntes principais. Então, de acordo com o Silva, especialista em meio ambiente, a educação ambiental é categorizada sob 3 aspectos de sua concepção: conservador, pragmático e crítico. Vamos dar uma olhadinha agora quais são as características de cada um deles? Primeiramente, o conservador. Então, a abordagem conservadora da educação ambiental, os problemas são apresentados problemas mais aparentes, colocando o ser humano como o responsável, né, desprezando-se as causas mais profundas. Então, na educação ambiental conservadora, eles não estão buscando ali os motivos reais desses problemas ambientais, apenas estão dizendo, realmente, esses problemas existem, temos esses problemas, o homem, o ser humano, né, é apresentado como destruidor e praticamente não são abordadas questões sociais e políticas. Isso é abordado com muito raso, né, muito pouca profundidade. Próximo deles, que é a educação ambiental pragmática, ela vai focar na ação. A busca de soluções para os problemas ambientais e a proposição de normas a serem seguidas. Então, a educação ambiental pragmática vai focar principalmente nas atitudes que devem ser realizadas, nas ações, para sanar aqueles problemas detectados. A ênfase é na mudança de comportamento individual, por meio da quantidade de informações e de normas ditadas por leis e por projetos governamentais. Mas vamos fazer aqui uma pausa para uma reflexão. Com relação à educação ambiental conservadora e pragmática, em nenhum momento está sendo abordado quais são os motivos para que hajam esses problemas ambientais. Então, por exemplo, vamos pegar a questão do lixo gerado, resíduos, né? Então, temos aí a questão do excesso de lixo produzido pela humanidade e que acaba se acumulando em diversas regiões e isso gera diversos problemas, certo? Ok. Porém, se a gente falar assim, se eu falar para vocês, ok, temos esse problema, então qual é a solução? Vamos reciclar. Tudo que for possível a gente recicla e a gente vai sanar aí grande parte do problema. Ok, porém, será que a gente não está precisando de uma reflexão? Será que a gente não está gerando lixo em muita quantidade? Não estamos gerando excessiva quantidade de lixo no nosso planeta? Então, essa crítica, né? O que será que a nossa sociedade precisa mudar para que seja produzido menos lixo? Isso só vai vir com a educação ambiental crítica. Por isso, considerada aí a mais completa nesse sentido. Então, a educação ambiental crítica, na educação ambiental crítica, a forma de diálogo apresenta a necessidade de fortalecimento da sociedade civil na busca coletiva de transformações sociais. Então, perceba que aqui já se fala numa mudança coletiva, social, a postura da população. Então, quando vem à tona, né, aquela questão das sacolinhas plásticas no supermercado, será que isso é importante? Será que não é? Então, isso aí nada menos do que uma postura crítica sobre a nossa postura. Será que a gente precisa de tanto plástico no nosso meio ambiente? Será que a gente não pode minimizar isso? Com certeza é possível. Então, essas medidas já não vão além de apenas reciclar. Elas já vão propondo aí uma mudança social, mudança na postura coletiva das pessoas para atingir as metas da educação ambiental. Sua perspectiva se apoia na praxis, em que a reflexão subsidia a ação e esta traz novos elementos para a reflexão. Então, essa questão de você observar como já foi feito, né? Quais seriam as mudanças necessárias para que não ocorram os mesmos problemas que a gente já observou. Na pedagogia, a praxis é o processo pelo qual a teoria é praticada, convertendo-se em parte da experiência vivida. A educação ambiental crítica vai ter essa característica específica, então, observar o que já foi, quais foram as práticas
desenvolvidas até hoje. Será que a gente tem que continuar com elas? Será que se a gente mudar isso não vai ser interessante? Hoje em dia, na Europa, já existe o primeiro supermercado sem embalagens. Então, as pessoas levam a sua embalagem retornável, né? Então, se eu quero comprar um suco, alguma coisa assim, eu vou levar minha embalagem retornável, vai ter uma torneirinha lá, eu vou fechar e vou trazer para minha casa. E isso tá começando a surgir, mas essa é a tendência dessa consciência ecológica para as sociedades. Isso é importante. Excesso de lixo, excesso de embalagens, a gente não precisa de tantas embalagens. E isso é uma coisa muito importante, que as pessoas se conscientizem. Portanto, fica a critério de cada educador, instituição, etc., por meio da caracterização dessas inúmeras concepções, identificar a que melhor irá satisfazer cada tipo de intervenção. Então, se você for trabalhar um projeto na escola, com a educação ambiental, você que vai ter que ver aí, você, né, e a instituição em si, qual é a abordagem mais adequada, mais interessante para aquele tipo de projeto. Isso é importante, você ter conhecimento de que existem várias abordagens, várias correntes, e saber utilizar a mais adequada para cada tipo de projeto. Vamos à interatividade? Quais são as principais características da educação ambiental crítica? Alternativa A. A principal característica é a ênfase na prática. Alternativa B. A principal característica é a ênfase no estudo do meio ambiente. Alternativa C. A principal característica é a ênfase na pesquisa do futuro do planeta. Alternativa D. A forma de diálogo apresenta a necessidade de fortalecimento da sociedade civil na busca coletiva de transformações sociais. E alternativa E. A principal característica é a ênfase na sociedade como um todo. Vamos verificar a resposta? Tá fácil, né? A alternativa correta é a alternativa D. A forma de diálogo apresenta a necessidade de fortalecimento da sociedade civil na busca coletiva de transformações sociais. Eu espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima!